Irmãos, nós vamos então abrir nossa Bíblia no Evangelho de Lucas. Nós retornamos ao Evangelho de Lucas, Evangelho no qual nós temos ouvido a palavra de Deus aos domingos pela manhã. Nós vamos ao capítulo 15 do Evangelho de Lucas. E o texto desta manhã, pelo qual Deus nos fala, ou nos falará, é o texto da parábola do filho pródigo, uma parábola muito conhecida e amada pela cristandade, a parábola do filho pródigo. Lucas 15, a partir do versículo de número 11 até o versículo de número 32. Antes de nós começarmos, nós vamos lembrar um pouquinho do contexto do texto. O que está acontecendo quando Jesus profere a parábola do filho pródigo? Jesus, ele recebe os pecadores e os publicanos, que eram considerados pelos judeus traidores, homens indignos. Então Cristo está cercado por assim dizer, da escória da sua região, da Palestina. Está cercado da escória dos pecadores e dos publicanos. E esses pecadores e publicanos procuram a Jesus Cristo, que os recebe, para ouvir a mensagem do Evangelho. Então Cristo recebe os pecadores, não para pecar com eles, claro que não. Mas o Santo Cristo recebe os pecadores para lhes trazer a mensagem poderosa do Evangelho, que é centrado na sua própria pessoa, a pessoa de Cristo. Mas a Bíblia diz, Lucas diz que ao verem isso, os pecadores ao redor de Cristo, e Cristo recebendo os pecadores, os fariseus e escribas começaram a murmurar e a criticar Jesus, dizendo: este sujeito recebe pecadores e publicanos, ou seja, esse sujeito deve ser como um deles. E aí Jesus então passa a corrigi-los com parábolas. Jesus, ele se vira para os fariseus e escribas que estavam ali murmurando e criticando a Jesus Cristo, e começa a ensiná-los através de parábolas, dizendo: olha, qual é o pastor que, não tendo perdido uma ovelha, deixa das 100 ovelhas que possuíra, deixa as 99 no pasto e sai à procura daquela que se perdera, e não descansa até encontrá-la, e tendo a encontrada, traz de volta ao aprisco. E depois ele diz: qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, não venha perder uma das moedas, e então, acendendo a candeia, varre toda a sua casa até encontrá-la, e achando-a, convida suas amigas para uma grande festa, assim como o pastor convidou seus amigos quando achou a ovelha perdida, e há júbilo no céu quando o pecador se arrepende. Ou seja, Jesus está de fato agora se voltando aos fariseus e dizendo a eles: vocês deveriam ficar felizes com os pecadores que são encontrados, com o pecador que é encontrado por Deus, com o pecador que recebe a salvação. E agora Jesus conta a terceira parábola desse grupo que Lucas aqui relata, que em essência é a mesma lição, o mesmo tema das outras duas, tanto da ovelha quanto da dracma. Nós vimos uma ovelha perdida, nós vimos uma moeda perdida, e agora nós veremos um filho perdido. Mas o que Jesus está dizendo é que os fariseus deviam se alegrar quando Deus, amando o pecador, o traz para si e entra em paz com este pecador por meio de Cristo. Veja então o texto, versículo 11. Continuou o quê? Continuou Jesus dizendo aos fariseus e escribas. Então Jesus vai continuar dizendo aos fariseus e escribas. Ele vai lhes contar outra parábola, mais uma. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. E ele, o pai, lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi
e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos aguardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Ele direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha a ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E o criado informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou, ele não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Vamos orar? Ó Deus Santo e bendito, ó Pai, nós vimos agora resumida a tua obra da salvação. Nós vimos a nós mesmos como um filho perdido que estava morto e que foi achado e reviveu. Ó Pai, dá-nos a graça de tirarmos as lições, o Senhor nos ensinar as lições preciosas desse texto, o texto sagrado. Em nome de Cristo Jesus, nós te louvamos e adoramos, e todas as coisas te pedimos, com perdão dos nossos pecados. Amém. Meus irmãos, como nós dissemos, essa parábola dá sequência ao ensino de Jesus, que conta o grande amor de Deus pelo pecador. Assim como a ovelha perdida que foi achada, a dracma perdida que foi achada, este filho perdido é recebido novamente por seu pai, e acolhido e restituído ao seu lugar principal, ao seu lugar de origem, como filho daquela casa. O texto nos mostra agora, irmãos, que a história de um homem que tinha 2 filhos. Na verdade, essa história não é bem do filho pródigo. Essa história é de um pai e seus 2 filhos. O centro da história não passa ou perpassa apenas pelo filho pródigo. É certo que a história dele é dramática e por isso nos chama mais atenção. Mas a história é acerca de um pai e seus 2 filhos. O texto começa assim. Veja o versículo de número 11. Continuou Jesus: certo homem tinha 2 filhos. Ele não começa dizendo certo filho pródigo, não. Ele começa dizendo certo homem possuía 2 filhos. E o que acontece na casa deste homem, deste pai? O versículo 12 nos diz: o mais moço deles disse ao pai: dá-me a parte dos bens. É interessante que no grego aqui é dá-me uma parte da tua vida. Os bens, como eram bens de subsistência, pelos quais as pessoas viviam, precisavam deles para sobreviver, então é como se o pai arrancasse parte da vida dele para dar ao filho.
dá-me parte da tua vida, dá-me parte dos teus bens, a parte que me cabe. E diz o texto, e ele, o pai, lhes repartiu os haveres. Meus irmãos, o jovem rico, ou melhor, o jovem pródigo, filho pródigo, enfadou-se de ficar em casa. Ele, de fato, como muitos jovens hoje, infelizmente nós vemos que a situação hoje é mais deplorável ainda. Filhos abandonam os seus pais, sem que esses filhos tenham ainda se casado, que é natural, quando o filho se casa, deixa o pai e a mãe se unam à sua mulher. Mas antes disso, os filhos estão querendo fugir das amarras paternas. Os filhos estão entendendo que é melhor ser livre, sair de casa, de maneira até tola e de maneira a não preocupada com o que pode haver longe dos pais. E este filho aqui se demonstra assim. Ele entendia que a liberdade da casa de seu pai lhe traria felicidade. E convicto então que melhor lhe fora estar sozinho, pede a parte da herança do seu pai, a parte que lhe cabia. E é claro que para ele concretizar esse plano de ir-se da casa do seu pai, ele precisaria de dinheiro para que de fato o seu plano fosse realizado. E é por isso que nós vemos que ele chega ao pai e diz: dá-me a parte da herança que me cabe, a parte da herança dos teus bens que me cabe. Em Deuteronômio 27, 17 diz que todo filho tinha parte da herança do pai, mas que o filho primogênito, o filho mais velho, tinha 2 vezes mais o direito da herança. Era chamada a porção dobrada da primogenitura. E o caçula, o mais novo, tinha apenas a sua parte que lhe cabia. Era, neste caso aqui, de 2 filhos, um terço da herança. Ou seja, o filho mais velho que fica em casa, ele é detentor de 2 terços da herança, porque ele é o primeiro, é o mais velho, é o primogênito. Já esse filho mais moço tem direito a 1 terço da herança. E esse 1 terço é que ele exige do pai. Mas a lei também diz que a herança deve ser compartilhada pelos filhos após a morte do pai. A lei de Moisés, a lei de Deus, a lei do Antigo Testamento, não vislumbra qualquer outra possibilidade de compartilhar ou dividir-se a herança, não ser na morte do testador. E o pai não havia morrido ainda. Exceto que entre os judeus havia uma tradição, não da lei de Moisés, mas uma tradição em que o pai doava bem os filhos mesmo em vida. Havia isso. E é isso que está acontecendo aqui. Tanto que o pai não morre, mas reparte os bens que cabem ao filho. Ele dá ao filho a parte da herança, mas ele está vivo. A ideia é que o pai aqui da parábola é terrivelmente ofendido por esse filho. Porque a ideia é de que o filho está dizendo ao pai que melhor lhes fosse que o pai estivesse morrido, ou morto, estivesse morto, houvesse morrido. É isso que o filho está dizendo. Uma vez que a lei dizia que só na morte os bens poderiam ser compartilhados através da partilha da herança, e o filho chega antes de se desvidar a parte da herança que me cabe, é como se ele dissesse: olha, eu queria que o senhor morresse, eu não tenho mais prazer da tua companhia. Fora, meus irmãos, da dificuldade que esse filho traria ao seu pai, em naquele momento da vida, ter que vender parte dos seus bens e se acomodar ao restante, fazer todo um exercício administrativo daquilo que possuía, para atender a vontade de um jovem filho fora de hora. Mas o filho parece não, como muitos filhos hoje, parece não perceber a dificuldade que ele estava trazendo aos seus pais, ou ao seu pai aqui da parábola. Ele é insensível nesse sentido. Ele quer realizar o seu desejo. E ele pede ao seu pai, então, a parte que lhe cabia na herança. E o pai, o texto não mostra resistência, o pai faz o que o filho havia pedido. Ele lhes repartiu os haveres. O pai, então, pegou o capital e deu ao filho, e o filho, então, transformaria, como nós vemos no texto, esse capital em dinheiro e iria para longe. Olha o que diz o texto do versículo 3. Passado não muitos dias, ou seja, a ideia dos dias aqui que se passaram, o dia dos acertos, do pai repartir a herança com aquele filho. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, ou seja, ele transformou o capital em dinheiro, porque possivelmente ele recebeu propriedades, que eram o dinheiro da época,
E ele vai e vende aquelas propriedades e ajunta o dinheiro, então a ideia de ajuntando o que era seu, diz o texto. Partiu para uma terra distante. Veja, esse filho quer estar longe de tudo que possa lhe lembrar os laços paternos. Nilton. Ele quer estar longe, Jorge Leandro, de tudo que está relacionado a seu pai. Ele vai para uma terra, mas uma terra, diz o texto, distante. Uma terra longe, para que ele não lembre mais. E aí o texto continua. E lá nessa terra, dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. A ideia de viver desregradamente, sem regras. A ideia de gastar esbanjando, muito próprio também da nossa época, não? As pessoas gastam de maneira a esbanjar, sem planejamento, sem frugalidade, sem economia. As pessoas vão gastando. A ideia é esta aqui. Ele gastou lá, dissipou todos os seus bens. Veja, a ideia é que ele age de maneira imprudente. Ele não deixa nenhuma reserva. Ele não deixa nenhuma reserva. Ele poderia pensar, ou deveria pensar, eu vou deixar uma reserva, porque se o meu plano de morar longe dos meus pais der errado, eu tenho com o que retornar. Eu tenho com o que retornar. Mas ele não pensa um filho todo. Ele gasta tudo que tem. E veja o texto, versículo 14. Depois de ter consumido tudo, o texto é bem claro que ele consumiu toda a sua herança, a parte que lhe cabia, que o pai lhe havia dado. Sobreveio àquele país uma grande fome. Não há nada pior, nada ruim que não possa piorar. Veja só, quando se está longe de Deus. Depois de consumir tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. A ideia aqui de Lucas é naquela região, naquela vasta região para onde aquele filho mais jovem, o filho pródigo, se fora. Naquela região houve grande fome e ele não tinha onde consumir alimento, ele não tinha onde conseguir o seu sustento, porque havia dissipado todos os seus recursos, e começou então naturalmente a passar grande necessidade. No texto original, a ficar para trás, ou seja, ele não tinha com o que progredir, com o que se manter. Ele começou a passar necessidade. Veja só o que diz o versículo de número 15. Então ele se foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. A ideia de se agregar no verbo original no grego é grudou-se. Então ele grudou-se desesperadamente a um cidadão daquela terra. Ou seja, ele não tinha aquele filho como comer. Havia dissipado todos os seus bens. O que ele fez então? Ele grudou-se a alguém daquela terra que tinha como sustentá-lo. A ideia do desespero dele. Então ele se valeu daquele homem, começou a insistir com aquele homem, grudou-se naquele homem, até que aquele homem lhe deu um emprego, digamos assim, que para o judeu era sem dúvida nenhuma a mais desonrada das funções, a mais humilhante das funções. Aquele jovem iria cuidar dos porcos. Veja o que diz o texto, e a situação dele só piora. E esse homem daquela terra o mandou para os seus campos aguardar porcos. A ideia de Cristo aqui é mostrar a situação daquele jovem, como está se degradando, como está piorando, assim também como a situação do pecador, que cada vez se afunda mais numa lamaçal de pecado. Para o judeu, meus irmãos, segundo a lei de Moisés em Levíticos 11, o porco era um animal imundo. Ele era excluído juntamente com outros animais da dieta dos judeus. Então era impossível imaginar o judeu cuidando de porcos. Havia um dito dentro da tradição rabínica, dos rabis judeus, que dizia: o homem que cria porcos seja maldito. Só de estar associado ao animal impuro, seja maldito o homem que cria porcos. Então veja, este jovem agora a sua situação piora ainda mais, porque ele terá que cuidar de porcos. Mas como nós dissemos anteriormente, não há nada tão ruim que não possa piorar.
Veja o versículo número 16. Ali, enquanto ele cuidava dos porcos, desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam. As alfarrobas eram vagens, que eram juntadas. As vagens eram, daquela época, a comida era a comida dos pobres. E se dava também aos porcos, uma mistura com vagens, a chamada alfarroba aqui. E a ideia é de que o jovem começava a pensar a comer da comida dos pobres, dos porcos. Só que o texto diz que ninguém lhe dava nada. Continuação do texto, veja. Mas ninguém lhe dava nada. A ideia é, por que ninguém lhe dava nada? Ou por que desejando ele não comia? A ideia do desespero quando bate a fome, e nós nem sabemos, pela graça de Deus, o que é ter fome, porque de manhã nós tomamos o café da manhã, às 7 da manhã, e às 11 horas nós falamos, estou com fome. Mas, isso não é fome. Embora nós falamos assim, ter fome mesmo, eu creio que nenhum de nós, pela graça de Deus aqui, sabe o que é. A ideia é que o jovem comeria o que lhe fosse posto à frente. Tanto que ele não tem nenhum escrúpulo, não mede mais, não tem nenhuma vergonha de ter vontade de comer a comida que os porcos comem. Porque estava com fome, desesperadamente. Mas o texto diz que ele não comia, porque ninguém lhe dava nada. A ideia de alguns estudiosos é que ele cuidava dos porcos, mas no final do seu turno de cuidar dos porcos, os porcos eram levados por outros homens até as alfarrobas. E lá os porcos comiam. Por isso ele não tinha acesso à comida boa. Então ele não comia, nem mesmo da comida dos porcos. Da pior comida que se pode imaginar, da lavagem. Ele não tinha direito nem a isso, nem isso ele poderia comer. Veja o que o texto diz. Então, agora há uma mudança. Agora há o que a Bíblia chama de metanoia. Uma conversão, uma transformação da mente, um voltar ao ponto do qual se desviaram. Uma metanoia. O texto vai dizer caindo em si. É interessante que o filho, no início, age fora de si. Ele pede ao pai a herança antes do pai morrer. Ele está fora de si, ele está fazendo uma tolice. Ele está indo contra a lei. Mais ainda, ele gasta os seus bens dissolutamente até acabar com todos. Ou seja, ele está fora de si. Qualquer pessoa prudente diria, olha, não é bom que você gaste tudo. Ele está fora de si, mas agora caindo em si, ele diz, veja o versículo 17: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. É interessante, meus irmãos, que trabalhadores, aqui o termo servo, que é um termo diferente do servo, do termo domos, que é escravo, o trabalhador tinha menos direito do que o escravo. O trabalhador tinha mais insegurança, muito mais insegurança do que o escravo. Era melhor ser escravo do que ser um trabalhador, aqui no original um servo. Por quê? Porque um servo, ele não era contratado, ele não era posse do seu senhor como o escravo era. O escravo, ele era do senhor, era comprado por preço, ele pertencia ao senhor e ele tinha por isso comida, casa para morar, tinha lugar de dormir. Isso era garantido ao escravo. É interessante, né? Porque a gente pensa que o escravo era a pior situação social da época, e não. Tanto que a Bíblia diz que muitos escravos, a história diz que muitos escravos não queriam ir embora da casa dos seus senhores por a segurança de ser escravo. Já o trabalhador não tinha segurança nenhuma, porque naquela época não se contratava trabalhadores, se pagava o dia. Lembra que na parábola do Senhor que sai procurar trabalhadores, que pagam o dia, pagam o denário o dia? A ideia é essa. Não havia compromisso ou contrato com o trabalhador. Você trabalhava um dia, do outro você não sabia. Se outro ia acabar no seu lugar, se o patrão ia ter condição de te chamar, ou não ia ter, ou não teria. Então não tinha segurança. Mas o jovem pensa assim: o mais inseguro daqueles que vivem na casa do meu pai, que são os trabalhadores, eles comem melhor, muito melhor do que eu. O mais inseguro na casa de meu pai é muito mais seguro do que eu, porque eu não tenho nada para comer, ele pelo menos tem. Ele tem esperança de ser chamado para trabalhar. Eu não tenho esperança alguma. Essa é a ideia de Deus. Versículo de número 18: levantar-me-ei
e irei ter com meu pai. Ele direi. Vamos dizer juntos? O 18, todos juntos. Levantar-me-ei, irei. Meus irmãos, ele começa a traçar um plano com base no seu arrependimento. E nós veremos o arrependimento desse jovem real. Nós veremos isso. Não é apenas o que se demonstra aqui de uma intenção, porque aqui tudo está na intenção. Eu irei e direi. E ele dirá o quê? E ele, de fato, se programa, se prepara para encontrar meu pai e dizer as seguintes palavras: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. A ideia de pequei contra o céu é pequei contra Deus. O judeu, ele não falava o nome de Deus com medo de quebrar o mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então é comum no judaísmo, e é mais ainda na época de Jesus, que o judeu substituísse a palavra, o nome, né, de Deus por céu. Pequei contra o céu, ou seja, pequei contra Deus, porque Deus que habita no céu. O céu é o trono de Deus. Deus está no céu, é a morada de Deus, a realidade celeste. E então ele diz: pequei contra o céu, ó Pai, contra Deus, diante de ti. Ou seja, o Senhor viu o meu pecado diante de Deus. Essa é a ideia. O filho, olha como o arrependimento dele é correto. Ele diz assim: eu pequei contra o Senhor, Pai. Não, eu pequei contra Deus, diante do Senhor. O Senhor viu o meu pecado que foi contra Deus, porque foi Deus que me deu um Pai tão maravilhoso. Foi Deus que me deu um Pai tão bondoso como o Senhor. E quando eu peco contra Deus. Mesmo que eu faça ao Senhor a afronta, é contra Deus que eu estou pecando, porque eu estou contraindo a bondade de Deus comigo. Estou contra a vontade de Deus comigo, que me deu uma família tão bondosa, tão amável. E eu não levei essas coisas em consideração. Versículo 19. Ele continua pensando no que diria o pai. E ele diz: já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. É indiferente. Agora vocês percebam a mudança, a metanoia, a proposta diferente. Lá no início era o dá-me, a parte que me cabe. Agora é trata-me. Lá no início é dá-me. Agora é faz-me. Faz de mim o que o Senhor desejar. A ideia antes era de reivindicar direitos de maneira sensível. A ideia agora é de submissão. Eu não tenho direito nenhum. Faz-me, trata-me como um dos teus trabalhadores. Nem mesmo escravo, que era melhor do que um trabalhador. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Versículo 20. Olha que maravilha o versículo 20. E levantando-se, foi para o seu pai. Meus irmãos, tudo que ele planejou pela graça de Deus, porque Deus é que opera em nós, o tanto o querer, eu irei e falarei ao meu pai. Tanto o querer, eu quero ir e falar. Quando realizar, e levantando-se foi. É Deus que opera em nós, tanto querer, olha, eu vou ler mais a Bíblia, eu vou orar mais. Quando realizar, passar a ler mesmo e orar. É o que está acontecendo com ele. Há uma transformação verdadeira pela graça de Deus no coração deste jovem, deste filho pródigo. Ele diz, o texto diz, e levantando-se foi para o seu pai. Meus irmãos, muitas pessoas têm muitas resoluções piedosas que nunca se concretizam. Não é verdade? Muitos dentre nós têm muitos planos piedosos, muitas resoluções piedosas. Ao ano que vem, o mês que vem eu serei mais consagrado, ou eu vou ler mais a Bíblia, eu vou começar a leitura de manhã, fazer a leitura toda da Bíblia, vou começar a orar de manhã, mas elas nunca se concretizam. Nós vemos algo aqui poderoso. É uma resolução que pelo poder de Deus foi colocada em prática. Irei, me levantarei, irei e direi. O texto diz o seguinte: e levantando-se foi, e nós vemos mais agora, e disse. Tudo que ele planejou, pela graça de Deus, ele realizou. Esse aqui é um arrependimento verdadeiro. Mas há mais doçura do texto. Olha só o versículo 20. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, o jovem, quando seu pai o avistou. É interessante, meus irmãos, o arrependimento,
A consagração a Deus nunca é algo fácil. Requer perda, requer abrir mão dos prazeres deste mundo, ir contra o pecado que nós aceitamos há muito tempo em nós, e nos é muito hoje dono dos nossos afetos, e nós temos então que desarraigar esse pecado. É muita dor nisso. A ideia do jovem indo e voltando ao seu pai, chegando ali, o texto que Lucas escreve resume rapidamente a caminhada dele, mas não foi uma caminhada fácil, porque lembra-se que ele vem de uma terra distante e está sentindo e com fome, mas mesmo assim ele vai. Ele não tem condições plenas de chegar bem, mas ele vai. Custa a alma dele, mas ele faz. A vida cristã não é uma vida fácil, é uma vida revestida do poder de Deus, mas não é fácil. Mas pelo poder de Deus, assim como o jovem chegou, nós também pelo poder de Deus chegaremos. Embora no caminho seja custoso, difícil, árduo, pesado, mas está conosco Cristo, que nos ajuda na caminhada. Então diz o texto: vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. A ideia é que o pai estava sempre, imagina aí, o tempo passando, e eu imagino, nós podemos imaginar que nas primeiras semanas, o pai todo dia se levantava de manhã e ia para frente da sua casa, para frente da porta da sua casa, vendo se seu filho estava voltando. E talvez com os dias se passando, as semanas e meses, talvez, o texto não deixa claro o tempo, o pai, ele revezava entre dia sim e dia não. Mas a ideia é de que o pai estava sempre esperando. Assim como o pastor fora buscar a ovelha, assim como a mulher varreu a casa em busca da dracma, este pai está sempre esperando. Ele não se esquece do seu filho. Essa é a ideia. O pai, então, tendo avistado o seu filho de longe, e vinha longe. O que diz o texto? Olha só, vai descrever 3 atitudes do pai. Melhor, 4 atitudes que o pai tem. Ele se compadeceu, ele correu, ele abraçou e beijou. Primeiro, ele se compadeceu. Porque ninguém faz nada se antes não houver uma mudança, uma atitude do coração. O coração do pai se inclinou à miséria do filho. Ele viu o filho já semi-morto vindo. E então o coração dele se comoveu, porque o filho era muito amado. É interessante que o amor do coração, o amor que está aqui guardado internamente, ele será revelado em atitudes. Ele o abraça e beija, mas antes ele começa no coração. Deus ama o seu povo, por isso lhe faz bem. Deus ama o pecador, por isso o resgata, mas começa no coração. E comoveu-se dentro de si o pai. E diz o texto que ele correu. Hoje nós vemos, né, os idosos, os velhos, mais velhos, fazendo exercícios físicos, dando caminhada, às vezes alguns com mais disposição correndo, não é assim? A gente espera até, quando a gente fica mais velho, ter essa mesma disposição que muitos têm hoje em dia, segundo a graça de Deus também, segundo a graça de Deus. Mas naqueles tempos, para um idoso levantar as suas vestes e sair correndo, era humilhação, era humilhante. Interessante isso. Naqueles tempos, o idoso jamais correria, porque era humilhante o idoso correr. Ele que era atendido, as pessoas iam a ele, mas ele não deveria ir a ninguém, muito menos correndo. A ideia é que este pai, Vera e Débora, não se importa, sim, ele não se importa, porque o desejo dele é perdoar. Ele é rico em perdoar, e ele fará o que for possível para fazer. Ele não se importa, ele correndo vai ao filho, o abraça e beija. Versículo de número 21. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. É interessante, Tiago e João e Silene e Marcelo, que o filho arrependeu-se verdadeiramente. Qual que é a prova disso também? Não só o que nós vimos anteriormente, mas o que vemos agora. O discurso que ele havia programado não mudou. Porque imagine, eu creio que muitos, talvez, na posição do filho, se Deus não desse graça, muitos talvez, vendo o pai que o pai aceitara, ficariam calados. Olha, o negócio está bom pro meu lado. Eu vou conseguir a posição de filho de novo, Rose. Eu vou falar nada, eu vou falar que quero ser tratado como escravo, ou como trabalhador. O negócio está indo bem aqui, ó. Ó, esquece o meu erro, fala disso não.
que ele falou, ele confessou o seu pecado. Ele não só pensou em confessar, ele de fato fez com as mesmas palavras que havia ensaiado anteriormente. Pai, pequei contra o céu, contra Deus e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. E a ideia aqui do texto, do versículo 22, é que antes que ele continuasse, trata-me como um dos teus trabalhadores, o pai me interrompeu. Tanto que o texto diz, o pai, porém, ou seja, interrompendo, não deixando que ele terminasse, porque o pai é rico em perdoar, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa é a roupa do convidado especial, é a roupa para o visitante especial, é a roupa para a visita importante. É o que chamaria os outros da presença VIP, né? Da pessoa importante. Traga minha roupa especial, vestiu com ela, põe-lhe um anel no dedo. A mesma ideia de José do Egito, quando o faraó dá o seu anel a José, dando a ele autoridade sobre o Egito. A ideia aqui este é meu filho, ele não é um escravo nem um trabalhador aqui, ele tem autoridade nessa casa, ele é o meu filho. Tragam o anel e ponham no dedo do meu filho. Ele tem autoridade, e ele não é um homem escravo, ele é um homem livre. Coloque umas sandálias em seus pés. Coloque sandálias em seus pés. O escravo não usava sandália. Sandálias eram um sinal, porque os livres usavam um sinal de liberdade. Coloque sandália nos pés dele. Então, ou seja, o filho é reconstituído. Ele é redimido à sua posição original. E é isso que Deus está fazendo conosco em Cristo. Nós caímos da nossa posição de santidade em Adão. Nós caímos dela. Nós nos tornamos malditos. Aí o que Cristo está fazendo conosco? Ele está nos levando à posição original da qual nós caímos. É o que está acontecendo aqui. O filho perde todos os seus direitos porque se vai. Mas quando volta, pela graça do Pai, ele é levado à posição original. É o que Deus está fazendo em nós, por meio de Cristo. A maior glória que Deus opera em nós é nos fazer como Cristo, nos fazer santos assim como Ele é. E vejam o que diz o texto, versículo de número 23, o pai continua, trazei também e matai o novilho cevado, que também era morto esse novilho, o novilho cevado, um novilho gordo, cheio, bem nutrido. Trazei o melhor novilho para ser sacrificado agora pelo meu filho, porque o meu filho, vejam o texto, comamos e regozijemos, porque esse meu filho estava morto e reviveu. Essa ocasião é muito especial, por isso do novilho cevado, que era morto em ocasiões especiais. Porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. É interessante que o pai, ele não floreia a situação outrora do filho. O meu filho estava morto. Não, o meu filho ele era bonzinho, deu um problema nele, ele entendeu mal, mas ele disse, não, ele estava morto, ele estava perdido. E reviveu, e foi achado. O pai não floreia a situação anterior do filho. Mas esse pai, além de bondoso, é um pai justo. É um pai verdadeiro. Meu filho havia morrido. Ele havia se perdido. Mas ele foi encontrado. E reviveu. É o que Paulo, esse último versículo que nós vemos, versículo 24, resume toda a nossa história, irmãos, de cada um de nós aqui, se cremos em Cristo Jesus. Nós estávamos mortos e revivemos. Estávamos perdidos e fomos achados. Esse é o resumo da salvação. Olha como isso se parece com o que Paulo diz em Efésios. Olha só. Mas só que agora aplicado a nós. Lá a parábola do filho pródigo. Agora Paulo diz a nós. Olha o que ele diz. Ele vos deu vida. Estava morto e reviveu. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, o filho desobediente lá, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne dos pensamentos. Dá-me a minha parte da herança, mas além disso, mas eu quero, fazendo a vontade da carne dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Maldito o homem que cria porcos, maldição sobre ele, e éramos todos filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, antes do filho chegar correndo
comovendo seu coração, correndo, abraçou e o beijou. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos reviveu, nos deu vida, juntamente com Cristo. A história do jovem é a minha história e a sua história. Agora veja, a cena sai do reencontro emocionante e amável do pai com aquele jovem pródigo, o filho pródigo, e agora se coloca no outro filho, o filho mais velho que ficaria em casa. Veja só o texto do versículo 25. Olha, o filho mais velho, enquanto tudo isso acontecia, o filho mais velho estava trabalhando no campo e a mãe estava voltando. E ao aproximar-se da casa, ele começou a ouvir uma música lá e algumas danças dentro de longe. A ideia aqui é que o pai contrata artistas para a festa do filho. Por isso a música e dança. E o filho mais velho, o que está acontecendo? Não estou sabendo de nada, não fui chamado para nada. E aí veja, chamou esse filho mais velho um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. O que está acontecendo? Que festa é essa? Versículo 27, e o servo lhe informou, o criado lhe informou, veio teu irmão, imagina a alegria com que o criado disse essas coisas, imaginando que o irmão mais velho se alegraria também. Veio teu irmão e teu pai, ou seja, a mesma família, teu irmão e teu pai, tem que se alegrar, porque é teu irmão e teu pai, é sua família. E teu pai mandou matar o novilho cevado, porque recuperou o seu irmão com saúde, está vivo. Versículo de número 28. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Lembra dos... Para quem Jesus está contando essa parábola? Dos fariseus. Jesus está cercado de publicanos e pecadores. Os fariseus estão de longe dizendo assim, olha lá ele comendo com pecadores e fariseus. E Jesus diz assim, vem ouvir também. Não, nós não queremos entrar. Está vendo? O filho mais velho eram aqueles fariseus e escribas que estavam criticando Jesus por ter recebido o filho pródigo depois de todos os pecados dele. Mas os fariseus diziam, nós não queremos participar disso. Ele come com pecadores e publicanos e nós somos justos. Tanto que o filho mais velho vai agora defender a sua justiça própria, a sua suposta justiça própria. Olha o que diz o texto. Versículo de número 28. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliar. Veja que esse pai ama tanto um quanto o outro. O pai ama tanto o mais novo quanto o mais velho. Porque se não for assim, o pai seria informado que o filho mais velho chegou pelo criado que ele encontrou com ele fora da casa. E seria informado pelo criado que o filho mais velho chegou e o pai já deixa ele lá. Mas o pai deixou o filho mais novo, que acabara de chegar, para procurar o mais velho, para auxiliá-lo, porque o pai ama o mais velho. Só que veja o que o mais velho respondeu ao seu pai. Mas ele respondeu ao seu pai, versículo 29. Vamos ler juntos? Mas ele respondeu a seu pai, há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um caminho sequer para alegrar-me com os meus amigos. Mas ele lhe respondeu a seu pai, há tantos anos que te sirvo, a ideia do termo servir aqui é escravo. Veja, esse filho revela algo inimaginável. Nós achamos que o que havia aborrecido o pai é somente aquele que se foi, mas o que está dentro da casa é aborrecido do pai também, porque ele vê morar na casa do pai como uma escravidão. Há quanto tempo te tenho servido? Eu sou um escravo, aquele não era escravo, era um filho, mas ele achava tudo aquilo uma opressão sobre os homens, como muitos que frequentam a igreja acham. Eles não vão à igreja por amor a Deus, mas eles veem aquilo como uma obrigação de serem justos de seus próprios olhos, e tudo aquilo é muito pesado para eles, é desgastante. Eu tenho um filho, mais velho está dizendo, eu vi esses anos todos te servindo como escravo. Olha o entendimento dele, como era totalmente oposto à realidade. Então o problema não era só o filho que estava longe, era o filho que estava dentro também. A mesma coisa da igreja. A gente pensa que só por estar na igreja está tudo bem conosco, mas nós podemos ser esse filho aqui. Ele está dentro da casa do pai, mas está tudo errado com ele. Ele cria que ele era justo aos seus próprios olhos.
Olha aí, como continua o texto. Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, justiça pessoal. Eu não sou como esse filho aí, como esse pecador, eu sou justo. Como os fariseus também se encontravam, imaginavam ser. Assim como muitos ao nosso meio, no nosso meio da igreja, podem imaginar ser também. Eu sou justo, eu não sou como esse irmão aí pecador, eu não sou como aquele, eu sou justo. Eu faço tudo o que Deus quer. Versículo de número 29 continua. Ele nunca me desse um cabrito sequer, ou seja, acha merecedor. Olha, eu tenho servido como escravo aqui. Eu nunca transmiti uma lei do Senhor e ele não me desse nada. Ou seja, eu quero o meu direito, eu sou merecedor. É justamente o que todo ímpio acha. Todo ímpio acha que é merecedor. Só o crente acha, sabe que nada merece. Mas o ímpio sempre vai achar que é merecedor, mesmo estando ele dentro da igreja. E ele diz: e nunca me deste um cabrito sequer para ligar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, ou seja, não chama de irmão também. Ele podia falar: vindo, porém, meu irmão, quer irmão dele. Mas ele, teu filho, este teu filho. Lembra dos fariseus no início do texto? Este Jesus come com pecadores. Este teu filho não quer ligação. Este Jesus, este teu filho, é a minha posição dos fariseus. E aí continua o texto. Vindo este teu filho, porém, que desperdiçou os teus bens. Mentira. Não desperdiçou todos os bens. Desperdiçou a parte dele. A herança dele desperdiçou. Os bens do pai é guardado. Ok? Então aqui é uma mentira. É porque ele está irado, então ele começa a ser injusto com a avaliação. E assim acontece conosco. Quando nós estamos irados, nós perdemos, saímos fora de si, o princípio está saindo fora de si. Ele está nervoso. Ele está injuriado, murmurando, com inveja, e ele começa agora a torcer a realidade. Olha, ele gastou todos os seus bens. É mentira, não gastou. Ele vai agora adicionar outra mentira. Olha o que ele diz: gastou-os com meretrizes. O texto diz que ele. E como ele saberia? O irmão mais velho. O irmão estava longe. Não tinha WhatsApp na época. Não tinha como filmar nada. Hoje eu faço, tá? O fulano aqui fazendo, ó. Mas naquela época não tinha como saber. Ele diz: ele gastou com meretrizes. Ele está de fato manchando o irmão. E mesmo que houvesse feito isso, o irmão arrependeu-se. Não é hora de trazer todo o pecado de volta. Está vendo como esse filho aqui estava também na situação da morte? Versículo de número 30, no final. E tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Versículo 31. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que é meu é teu. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Às vezes nós temos inveja de pessoas que são abençoadas quando nós não somos. Mas o que o texto está dizendo agora, o que Deus quer dizer para mim e para você agora, como Jesus quis dizer àqueles fariseus, é o seguinte: não quer dizer que alguém for abençoado que não haja uma bênção para você. É porque nós trabalhamos assim: se alguém for abençoado, nós logo não seremos. Mas o pai aí na parábola diz: filho, o seu irmão foi abençoado, eu dei o seu irmão novilho, mas tudo que é meu é teu. O pai é rico em abençoar, ele é rico em posses, ele tem tanto para um filho quanto para o outro, irmãos. Nós não podemos sair aqui hoje de manhã achando que dos filhos de Deus, uns são os mais abençoados do que outros. Todos nós o somos. Todos nós que cremos em Cristo, quer na nossa tribulação, quer no andar nos pastos verdejantes em tranquilidade, nós temos a graça de Deus em Cristo Jesus conosco, irmãos. Todos nós, não há ninguém aqui que fora mais amado por Cristo e outro menos, uma vez que creu nele pela graça. É o que o pai está dizendo: filho, tudo que é meu é teu. Você pode pegar qualquer novilho, você poderia ter pegado até mesmo esse cevado antes de eu ter dado ao seu irmão. É teu. E por que você está em inveja? Inveja do outro. Terminando. Entretanto, era preciso, a palavra aqui era justo. Já está falando de justiça, né?
O filho reivindica para si justiça. O pai diz assim: entretanto, meu filho, era justo que nos regozijássemos e nos alegrássemos. Sabe por quê, meu filho? Vê se não é justo. Porque esse teu irmão estava morto, meu filho, e reviveu. Estava perdido e foi achado. Não é justo? Olha Jesus falando dos fariseus: não é justo que vocês se alegrassem com os pecadores que ouvem o Evangelho e mudam de vida? Vocês são injustos quando vocês não se alegram, porque essa alegria, ela é justa. O texto termina sem a resposta do filho. Por quê? Porque Lucas esqueceu de colocar e terminou a história do fim sem querer? Não. Tudo na Bíblia é proposital. Toda a palavra de Deus é inspirada, é sábia. Ela termina sem a resposta do filho, porque nós é que daremos a resposta. O leitor é que dá a resposta. Se ele, juntamente com Deus e os seus anjos, se alegra com o pecador arrependido, ou se ele é, segundo o filho mais velho dos fariseus e escribas, que não se alegram com os pecadores que se achegam, por se considerar mais justo. A resposta é do leitor. Em que lado ele está? De que lado ele está? Daqueles que se alegram com o pecador, ou daqueles que, se achando melhores, desprezam o pecador? Eu termino com algumas lições. Algumas nós vamos rever, nós passamos por ela no texto. Outras nós traremos aí. Atenção comigo então para a hora mais importante do sermão, que é o que importa para nós. Ok? O que esse texto diz para nós? Primeiro, irmãos, sejamos agradecidos pela bênção dos pais. Muitos aqui já não vivem com seus pais porque se casaram, ou o pai foi chamado, a mãe foi chamada à glória por Deus. Mas alguns outros aqui ainda vivem com o pai. Caleb, ainda Gabriel com sua mãe, os filhos de Tiago e Patrícia, Júlia, André, Débora, Elisa. Muitos de nós ainda vivem com os pais dela, ele, muitos de nós, Marcelo. Deem graças a Deus pelos seus pais. Os pais são uma bênção de Deus para a nossa vida. E quando nós deixarmos, quando chegar a hora de deixar nossos pais, quando nós nos casarmos, então nós poderemos olhar para trás e, pela graça de Deus, sabemos que desfrutamos tudo o que Deus nos deu na convivência dos nossos pais. Os pais são uma bênção de Deus. Nós chegamos muito aqui, primeiro pela graça de Deus, através dos nossos pais. A segunda coisa, meus irmãos, que o texto nos ensina é a frugalidade, é o saber administrar as riquezas. Lembra que aquele jovem saiu gastando tudo? Meus irmãos, não façamos assim. Você tem reservas? É bom ter reservas. Tem um ditado que diz assim: olha, meu pai está falando de pai, meu pai fala muito lá em casa, muito para mim, para o meu irmão. Vocês conhecem? Quem não conhece as fases da lua, um dia come, 2 jejum. Quem não conhece as fases da lua, ou seja, quem não sabe o que vai vir em seguida, um dia ele come, 2 não vai ter o que comer, 2 jejum. Pensa no futuro, pensa nos dias futuros e guarda. Lembra de José do Egito? Quando teve a visão dos 7 anos de fome, começou a guardar parte. O texto nos ensina isso de maneira negativa, porque o filho gastou tudo. Então nos adverte a fazer economia. Olha como a Bíblia ensina, até economia passa no texto. Vamos lá. Terceiro, não há situação longe de Deus que de tão ruim não possa piorar. Aquele jovem se fora longe do pai, que representa Deus na parábola, e a situação dele só piora, só piora. Ele começa bem, pegando o dinheiro da herança dele, olha, eu vou ficar muito bem com esse dinheiro todo. Mas a situação dele só piora, porque não há situação segura longe de Deus. A minha vida e a sua vida só estarão seguras, segundo a graça de Deus, andando juntos de Cristo,
confiados nele, obedecendo a vontade por sua graça, arrependendo-nos dos nossos pecados, aí nós estaremos seguros. Porque não há segurança nenhuma longe do Pai, longe da casa do Pai. Não há segurança. E não há situação boa que não possa piorar longe de Deus. 4. O verdadeiro arrependimento consiste em reconhecer-se um pecador que nada merece e voltar-se para Deus. O que é arrependimento? O arrependimento não é, olha, eu pequei contra o céu, pequei diante de ti, meu Pai, eu não sou digno, então ficar planejando fazer isso e nunca fazer. Não, o arrependimento consiste em ter consciência do pecado e voltar-se para Deus. Não é, arrependimento não é só ter consciência do pecado. Muitos de nós só têm a consciência, fica só assim, não, eu sou um pecador miserável, nossa, eu voltei a fazer o pecado, não posso, gente, não posso. Isso não é arrependimento, irmãos, isso é remorso. Arrependimento é ter consciência do pecado, lamentar o pecado, mas voltar-se para Deus, abandonar o pecado, consagrar-se a Deus, crer no seu poder e passar a andar nos seus caminhos pelo mesmo poder de Deus. 5º e penúltimo, o grande amor de Deus. Nós vimos o texto. E esse amor não considera o pior estado em que o pecador possa estar, mas este amor está pronto a restaurá-lo pelo seu poder, por meio de Jesus Cristo. Não há pecador que não possa ser restaurado. Aquele jovem desceu até o último estado, com vontade de comer a comida dos animais impuros, mas o Pai o restaurou. Não há estado tão pecaminoso que do qual Cristo não possa retirar o arrependido. Não há. Nós aqui nesta igreja, há muito tempo atrás, quando ela foi organizada, Deus deu a esta igreja, entre os presbíteros abençoados, deu um homem chamado Benedito de Oliveira. Até o coral da igreja toma o nome dele. Esse homem era um matador, um bandido. Era um matador e um bandido. Matava a torto e a direito pessoas inocentes. Até que ele fora preso, levado para cadeia. E lá na cadeia, ele ouviu o Evangelho e se converteu. Posteriormente, ele cumpriu a sua pena, saiu, convertido, uniu-se à igreja de Cristo, como nós vimos na Confissão Belga, que todo crente faz. E foi, posteriormente, mais tarde, eleito presbítero e fora presbítero nessa igreja. E eu tive também o privilégio de conhecê-lo quando era menino. E quem conheceu o presbítero Benedito de Oliveira foi o presbítero dessa igreja. Um homem que havia sido um bandido matador. Quem conheceu ele jamais imaginaria o seu passado, porque Deus mudou completamente. Não há pecado que Deus não possa resolver em Cristo Jesus. Não há. Por último, cada um de nós só pode se encontrar representado por um dos dois filhos. Ou nós somos o filho arrependido, que carece da glória do seu pai e confia na sua misericórdia e por isso retorna ao pai, ou nós somos o filho que aos seus próprios olhos se acha justo e merecedor. Nós só podemos nos encontrar em uma das situações. Ou nós entendemos que somos pecadores e vivemos pela graça, ou nós entendemos aos nossos próprios olhos que somos justos e assim somos excluídos da comunhão de Jesus Cristo, porque Ele veio salvar não justos, mas pecadores, chamando-nos ao arrependimento. Que Deus abençoe. Amém. A mighty fortress is our God.